dia. Dando início hoje à nossa aula de História, onde a gente vai estar trabalhando hoje, gente, o conteúdo é dificuldades econômicas e o processo revolucionário. Onde eu vou estar explicando desde o início o que foi o processo revolucionário, quais foram as dificuldades econômicas que o país passou durante o século XVIII. E agora nós vamos estar entrando no nosso conteúdo e explorando ele para melhores aprendizados. Vamos lá, gente. Dificuldades econômicas. Gente, no século XVIII, a economia da França era predominantemente agrária. Apesar disso, a agricultura não atendia às necessidades da maioria da população. Além de faltar alimentos, seus preços eram altos. A situação piorou a partir de 1784, devido às secas e inundações. Gente, as manufaturas também passavam por dificuldades e enfrentavam a concorrência dos produtos industrializados ingleses. Muitos trabalhadores, gente, ficaram desempregados. Por isso, toda parte aumentava o número de pessoas pobres, sofrendo com a fome e a miséria no país. Mesmo com a crise econômica, gente, a nobreza e o clero da França continuaram sem pagar impostos. Somente eles podiam receber pensões do Estado e exercer certos cargos públicos. Eram os membros do terceiro estado, ou seja, a maioria do povo que pagava sozinhos os impostos e sustentavam os privilégios do clero e da nobreza. Tipo assim, os pobres sustentavam os ricos. A diferença aí a gente já vê, né? Os privilégios que os ricos tinham, que era clero e da nobreza. As pessoas mais carentes tinham que pagar sozinho os impostos. Quando a situação ficou insuportável, gente, a população se revoltou. Suas lutas por igualdade inspiravam-se em ideais iluministas que chegavam aos mais pobres por meio de panfletos, debates, leituras públicas e gravuras que circulavam entre os sans-culottes. A venda dessas publicações, gente, eram clandestinas, pois o governo reprimia a censura seus opositores. E aí, gente, surgiu o processo revolucionário, onde a Revolução Francesa foi um processo complexo que durou cerca de 10 anos. De 1789 a 1799, nesse período houve divisões e conflito entre os participantes do movimento. A seguir, gente, nós destacamos alguns momentos do processo revolucionário. Hoje eu vou trabalhar com vocês dois momentos, que é a reação aristocrática e a Assembleia Nacional Constituinte, que é a que agora nós vamos estar vendo em seguida. Primeiro, a reação aristocrática, 1780 a 1789. Gente, diante da crise econômica e da necessidade de arrecadar mais impostos, o rei convocou a Assembleia dos Notáveis, que reunia membros importantes do primeiro e do segundo estados, que é aquele que nós vimos na aula passada. Nesse momento, discutiu-se a criação de novos tributos, que quer dizer impostos, a serem pagos inclusive pela nobreza e pelo clero. Com os privilégios ameaçados, gente, a nobreza e o clero pressionaram o rei para convocar a Assembleia dos Estados Gerais, que não se reunia há 175 anos. Qual era o objetivo? O objetivo era obrigar o terceiro estado, o povo, a assumir sozinho os novos impostos. Participavam dessa assembleia representantes dos 3 estados, e cada estado tinha direito a um voto. O clero e a nobreza,
unidos representavam 2 votos, e o terceiro estado, por mais numeroso que fosse, teria sempre um voto. A convocação dos Estados Gerais, em 1788, teve consequências devastadoras para o regime absolutista. Representantes do clero e da nobreza subestimaram a força política do terceiro estado, ampliada pela crise econômica que gerou forte descontentamento popular. Segundo ponto, Assembleia Nacional Constituinte, 1789 a 1791. Em 1789, os deputados eleitos para os Estados Gerais reuniram-se no Palácio de Versalhes. Durante essa reunião, os representantes da nobreza e do clero queriam manter a forma tradicional de um voto por estado, o que lhes garantia 2/3 da votação. Já os deputados do terceiro estado, que eram a maioria na Assembleia, queriam a contagem individual dos votos. Apoiados pelo rei, os conservadores da nobreza e do clero não concordaram com a mudança nas regras, e os trabalhadores foram paralisados. Em reação, os deputados do terceiro estado proclamaram-se em Assembleia Nacional Constituinte, com o objetivo de elaborar uma constituição para a França, limitando o poder do rei. Bom, gente, a gente viu aí um pouquinho sobre as dificuldades econômicas e o que foi o processo revolucionário. 2 momentos que eu destaquei do revolucionário para vocês entenderem. Espero que vocês, ao assistir o vídeo, vocês acompanhem, que de acordo com o que eu vou lendo e explicando, vocês vai estar nas perguntas para vocês responder. Desde já agradeço, que vocês tenham um bom dia, boa aula e, se Deus nos permitir, até a próxima aula.